Bom dia, pessoal. Tudo bem? Olha só, vamos para a terceira semana de abril, né? Hoje nós vamos entender o que se passava na Europa um pouquinho antes das ideias iluministas. Vamos voltar um pouquinho no tempo e falar das revoluções inglesas. Por que elas são importantes? Porque elas são o caminho também para o iluminismo, né? As pessoas quererem mudar o sistema de governo, acabar com esse negócio do rei mandar em tudo, né? Então, é importante também dizer que dessa Revolução Inglesa, o pessoal que durante a Revolução fugiu para a América. Então, aqueles americanos, as pessoas que foram para os Estados Unidos colonizar os Estados Unidos também saíram dessas revoluções fugidas, certo? Porque eles eram combatidos. Então, o que foi a Revolução Francesa? Ela foi de 1640 a 1680 e tanto, quase 1690. Então, antes do Iluminismo, assim, que foi em 1700 e pouco, né? Então, era o que estava acontecendo na Europa. O mundo conhecido de então era a Europa. Então, o que eu vou dizer para vocês? Ela é muito complicada, entra rei, sai rei, aquela coisa toda. Então, vou resumir para vocês. O certinho você tem na apostila, tem no mapa mental, e tem, assim, os nomes, as dinastias, né? Então, o que acontece? De maneira geral, o que acontece na Inglaterra? Você já tem um parlamento em 1600 e alguma coisa. O que é um parlamento? Você tem parlamentares, políticos que negociam as coisas do país. Mas o rei de então não consultava o parlamento, não usava o parlamento para nada e o parlamento se sentia muito mal. Então, no fim das contas, o parlamento não servia de nada. É como se tivesse um congresso, né? Que nem hoje tem aqui no Brasil congresso lá, né? Onde se reúne senadores, deputados e tal. Lá tinha, mas o rei, ele que mandava e pronto. Não queria saber do palpite de ninguém, certo? Então, o que aconteceu? O parlamento começou a pressionar. Por que ele começa a pressionar? Porque os burgueses, quem é burguês? Quem tem dinheiro na sociedade, né? Quem é dono das empresas, essa coisa toda. Quem detém o poder, ele tinha o poder do dinheiro, mas não tinha o poder político. Então, ele começa a pressionar o rei. Vocês entendem? Assim? Então, o que acontece? Nessa época era o rei Carlos I, né? E o rei quer impor, a Inglaterra está em crise econômica, está com problema financeiro, e ele quer impor mais impostos. Tinha um imposto que era cobrado só por uma parte lá dos comerciantes, e ele quer cobrar imposto para a Inglaterra inteira, e o parlamento vai contra. E a briga foi tanta que eles entraram em guerra civil. Ou seja, a Inglaterra lutando contra ela mesma. A Irlanda, que é outro país que pertencia à Inglaterra, perde a sua independência já nesse momento. E o que acontece? Os puritanos ganham. Quem são os puritanos? Essa primeira guerra da Revolução, por isso que é Revoluções Inglesas. A primeira revolução são os puritanos. Quem são os puritanos? Os que são contra a Igreja Católica, porque o rei era católico. Entenderam? E os puritanos são os crentes da época, os evangélicos, certo? Os protestantes, na verdade, são protestantes. Quando você escuta falar em protestantes, são evangélicos. Lá nos Estados Unidos, a maioria da população é protestante. Ou seja, ela protesta, foi quem protestou contra a Igreja Católica, certo? Contra a Igreja Católica vinha na Idade Média, dominando tudo e todo mundo, né? Então eles protestaram contra isso, por isso que ficou o nome protestante, entenderam? Então os protestantes ganham a guerra. Aí assume um cara lá chamado Oliver Cromwell. Esse cara, de tudo não era ruim, a Inglaterra prosperou tal, mas ele
se torna um ditador no fim das contas. Ele já estava agindo como um rei e desanda tudo. Esses caras foram morrendo, assumindo os filhos, né? O Carlos I foi decapitado, perdeu a cabeça, literalmente, durante essa primeira revolução, né? No fim da Guerra Civil. E entra um e sai outro, né? Desses filhos, né? Dos reis, vamos dizer assim, porque o rei é assim, né? Morre o pai, fica o filho, fica o neto. E no fim, entra um cara chamado Guilherme. O Guilherme, primeiro, ele entra em acordo com o parlamento. E a segunda revolução é a Revolução Gloriosa. Quando ele entra em acordo com o parlamento, quer dizer o quê? Que eles fazem uma constituição e escrevem uma carta de direitos. Ou seja, que direitos são esses? De dar menos autonomia para o rei vai mandar menos e o parlamento vai mandar mais. Nessa transição da Revolução Gloriosa, a primeira foi chamada puritana, da Revolução Gloriosa. Por que ela é chamada gloriosa? Porque não há guerra, não há derramamento de sangue. Todo mundo concorda em assinar esse papel, esse documento de direitos, de diminuir os direitos do rei e aumentar os direitos do parlamento. Por isso que ela foi chamada gloriosa. E essas foram as revoluções inglesas. Próxima aula a gente vai detalhar um pouquinho mais isso aí, tá? Eu só queria que vocês entendessem o que foram essas revoluções. Foram os evangélicos contra a Igreja Católica, ou seja, mas também esses evangélicos eram a favor do parlamento, que o parlamento tinha que ter mais posição na política, e contra o rei, certo? Essencialmente é isso. Beijo, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Por hora, tchau, obrigada.